A GM lançou seu SUV elétrico de entrada com preço surpreendente. A Spark vem para representar a Chevrolet na guerra dos elétricos de entrada do Brasil. E eu já adianto que agora nós estamos falando de um outro nível de concorrência. Mas qual preço, potência, autonomia e tecnologia esse carro entrega? Dá para afirmar que é melhor que um BYD Dolphin? Nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse lançamento e uma análise se a GM finalmente fez um carro para frear o reinado da BYD no Brasil. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para você. Peça o seu like no vídeo, a sua inscrição. 91% de vocês que assistem todos os vídeos, a gente tem acesso às estatísticas, são os mesmos usuários recorrentes vendo todos os vídeos e não se inscreve no canal. Já que assiste todo vídeo, por que não se inscreve? É de graça, te custa 1 segundo para apertar no botão inscrever, então inscreva-se no canal, deixe seu like e o seu comentário, participe do debate que a gente vai ter nos comentários sobre o vídeo de hoje, que é sobre a nova Chevrolet Spark, carro 100% elétrico da GM, mais uma marca tradicional a entregar o seu elétrico de entrada para competir essa grande fatia conquistada pela BYD, que vem liderando no segmento. Assim como a gente já trouxe aqui no canal, muitas fabricantes trazendo lançamentos para essa faixa de entrada. Falamos aqui do Volkswagen ID.1, que vai ser o elétrico da Volks que vai ser lançado. Falamos do Chery Cake Dome, que pode ser o carro mais barato do Brasil sendo um elétrico e também vem para disputar aí. E agora é a vez de falar do lançamento da Chevrolet, a Spark, que é um SUV, né? Um SUV de design enquadrado, bastante espaçoso, com uma cara de ser mais caro do que realmente é, né? Justamente por ser SUV, né? Existe essa tendência na indústria, tem vários relatórios, vários estudos que falam sobre o brasileiro principalmente tá querendo carro cada vez maior, mais alto, né? Que isso na nossa cultura simboliza algum tipo de grandeza, de que o carro é um carrão, é mais caro, né? Então os sedãs e os hatches perderam força, os SUVs são sempre os mais vendidos. E aí aparece um Chevrolet SUV 100% elétrico, muita coisa curiosa sobre esse carro aí, justamente porque esses carros SUVs pesados e grandes geralmente têm o contraponto de serem gastões, mas aí um SUV 100% elétrico seria para quebrar esse paradigma. O carro traz cores exclusivas que chamam a atenção, um ótimo acabamento, todas as luzes e lanternas em LED, né? Freio a disco nas 4 rodas, padrão de qualidade chinês, justamente porque o carro é chinês, é de uma parceira da GM na China, né? A Yulin, que faz parte do grupo General Motors, produziu na China esse carro com toda a característica de carro elétrico chinês, que hoje é sinônimo de qualidade, quem diria, né? Justamente por a China estar tão na frente na pesquisa de eletrificados, né? Hoje todo mundo fala que um carro elétrico chinês é melhor do que um carro elétrico não chinês. E como a GM tinha no seu guarda-chuva a Yulin, uma chinesa parceira, utilizou dela para trazer esse novo modelo, a Spark. E por ser chinês, o carro é completão, né? Não tem cara de ser aquele carro brasileiro, né? De plástico duro, com pouca tecnologia, com acabamento ruim. Infelizmente é o que virou padrão na nossa indústria. Reforçando esse estereótipo desses carros elétricos chineses, a Spark também traz um acabamento sofisticado, um interior bem acabado, bonito, colorido aí, que tá virando uma tendência também, né? Trazer interiores coloridos, azul, branco, né? Com materiais em soft touch, bancos em couro sintético, uma multimídia grande, painel bem acabado, volante com costura em couro também. Mas tudo isso pode ser interpretado como mais um carro elétrico chinês com a logo da Chevrolet. Mas a gente vai ir mais a fundo nessa análise para trazer os pontos positivos e os pontos negativos, né? Os pênaltis desse carro, além de pontos de reflexão que a gente tem que fazer para entender a força desse carro no mercado. Bom, primeiramente pelos pontos muito positivos desse carro. Bom, como eu falei no começo do vídeo, eu já acho que ele vai se destacar por ser SUV, porque tem essa tendência, principalmente no mercado brasileiro, das pessoas procurarem mais SUVs, e ele vem numa faixa para concorrer contra o Dolphin GS e o Ora 03 Skin, que são carros compactos, hatches, né? E muita gente acha essa faixa de preço cara para um hatch compacto, né? Então você trazer uma pegada de SUV para o cara se sentir grandão, como se estivesse chegando de um Jeep, né? A gente viu aí nos estudos que o Jeep é o carro que é mais dado como usado na troca por carros da BYD. Então tem muita gente de Jeep que está trocando por carro elétrico. E aí se encontrasse um Jeep elétrico de uma Chevrolet que é confiável, acho que existe muito potencial. E a Spark vai ganhar muitas vendas simplesmente por ser um SUV alto e grande e os concorrentes hatches. E além disso também é muito positivo o carro ter muito espaço, né? Ficou bastante espaçoso, um entre-eixos bem largo, o carro ficou bem alto e ficou com um porta-mala enorme de 389 litros. Para vocês terem uma ideia, o BYD Dolphin GS tinha um porta-mala muito elogiado por ser enorme, gigantesco, de 345 litros. Então o da Spark seria ainda maior e teria praticamente o dobro do tamanho do porta-malas do Ora 03 Skin, que era um dos pontos criticados do Ora, né? Que tinha apenas 228 litros de porta-mala. É um concorrente desse carro. E a Spark vai vir aí com quase 400 litros, quase o dobro de porta-mala que o Ora. Isso também conta muito pro brasileiro. Vejam só, com o step, tá?
de olho no mercado brasileiro e nas preferências nacionais, a GM deve trazer esse carro com step fino, diferente dos seus concorrentes, que tem a opção de comprar no link na descrição aqui o step fino, que eu deixo sempre para vocês. Quem tem um BYD Dolphin Mini tem essa versão do step fino do Onix com a mesma furação, funciona perfeitamente e é bem mais barato. Vou deixar o link para vocês e também o link do suporte para você estar instalando por baixo do carro. Tem vídeos ensinando como utilizando os próprios furos do carro e alguns parafusos e comprando esse kit aí com suporte. E com esses parafusos você consegue deixar seu step fino na parte de baixo do carro. Assim você não precisa usar o seu porta-mala do Dolphin Mini, que é bem pequenininho, não tem o tamanho do porta-mala da Spark, né? Links na descrição. Mas o novo lançamento da Chevrolet vai ter espaço de sobra aí, tanto para sua bagagem, como também para ter o seu step fino de fábrica, né? Outro ponto alto é que o carro é bastante tecnológico, que não é comum para carros de montadoras tradicionais aqui do mercado brasileiro, né? Ele traz praticamente tudo que os concorrentes trazem, né? De itens de conforto e tecnologia, mas com um ADAS bem mais completo, com assistência de faixa, assistência de frenagem, uma condução praticamente semi-autônoma, que era um dos pontos fortes do Ora 03 Skin contra o Dolphin GS. O Dolphin GS tem um ADAS bem mais limitado, e aí vem a Spark trazendo um ADAS melhor até que o do Ora 03. Então o carro traz aquela multimídia grande, todos aqueles itens de tecnologia que os concorrentes têm, alguns até a mais. O ajuste elétrico do banco do motorista, que não tem no Dolphin GS, carregador por indução, que também não tem no Ora nem no Dolphin GS, e que já vem na Spark, até por ser um lançamento que veio bem depois, né? Mas ainda trazendo esse ADAS completo, que vai ser um grande diferencial para quem tiver em dúvida aí entre esses três carros. E o último grande ponto positivo, que já linka com o primeiro grande pênalti, primeiro grande ponto negativo, é a economia. Porque mesmo sendo um SUV grande, pesado, esse carro vai acabar sendo muito econômico, não só por ser elétrico, mas econômico entre os elétricos também. Já que ele traz uma bateria de LFP de 41 kWh, é uma bateria um pouco maior que a do Dolphin Mini. O Dolphin Mini tem 38 kWh e o carro da BYD tem 65 cavalos de potência. Esse carro da Chevrolet traz 101 cavalos de potência, uma potência bem interessante, principalmente por ser um carro elétrico, com torque instantâneo, né? Então vai ser um carro que vai ter uma pegada muito boa. E quando eu vi essa potência, eu pensei que viria uma bateria bem maior, que ficaria bem mais caro para carregar, mas não, só 3 kW a mais do que a bateria do Dolphin Mini. Então no kWh aí, geralmente de 90 e poucos centavos, você deve conseguir encher essa bateria do 0 a 100 aí com 38, 39 reais. Como eu falei, um pouquinho mais caro que a carga completa do BYD Dolphin Mini. E aí tem a autonomia de 248 km pelo Imetro, que eu já considero como um dos pontos negativos, uma autonomia um pouco baixa, menor até do que a do BYD Dolphin Mini, que é um carro de outra faixa, de outro valor, mais barato, de entrada da BYD. Como a gente já falou aqui no canal, tem sido calcanhar de Aquiles, tem sido muito difícil para todas as fabricantes conseguir fazer bateria com autonomia do nível BYD, mesmo lançando o carro aí bem depois. Eles simplesmente não conseguem chegar nem na autonomia do Dolphin Mini. Pelo Imetro tem 288 km de autonomia, mas na prática a gente sabe que chega aí até uns 380 km. A Spark também deve fazer mais que 248, aí deve ultrapassar aí os 300 km, mas ainda seria quase 100 km a menos que um Dolphin Mini, um carro mais barato de outra faixa. O Dolphin GS, que é o concorrente direto da BYD, faz tranquilo 400 km, então em autonomia ele vai perder, mas não é o pior carro de autonomia do mercado. Como a gente já falou, isso é um problema de todas as fabricantes que não são a BYD, porque a BYD tem como bateria do seu carro-chefe, é fabricante de baterias desde os anos 80, tem muitas tecnologias em segredo, está bem na frente, as outras não conseguem acompanhar. A gente falou do lançamento do ID.1 da Volkswagen em vídeo, que também vai ter problemas com autonomia baixa, Cherokee Economy, que também vai ter só 300 km. Os próprios concorrentes atuais, né, o GWM Ora tem uma autonomia até menor do que a Spark, né? Então nesse ponto é muito difícil competir para valer com a BYD, e o carro precisa trazer outras coisas para tentar ser atrativo, porque em bateria não vai ganhar nem na qualidade, durabilidade, confiabilidade de uma Blade, nem no tamanho da autonomia. A BYD sempre é maior. Mas pensando numa bateria entregando 248 pelo Imetro, 300 na realidade, 310... e o BYD Dolphin Mini 288 pelo Imetro, 360, 380 na realidade, é uma diferença até que pequena de quilômetros, pensando que o custo para carregar os dois carros vai ser parecido. Só que o carro da Chevrolet tem 101 cavalos e é bem maior e mais pesado. Eu acho que todo mundo esperava que esse carro tivesse um consumo muito maior. Outro ponto negativo é a abertura lateral da porta do porta-malas, até que é uma porta bonitinha, estilosa, mas abrindo de lado. Isso é muito ruim para quando você estaciona numa vaga apertada, que acontece muito, estacionar numa vaga ali que é o limite, contra uma parede, você não conseguiria abrir o porta-mala. Eu sei que é para dar uma pegada mais Jeep e tal, é até mais bonito, mas não é funcional. Acho que também é um defeito do carro. E o maior pênalti de todos, está todo mundo reclamando, a GM trouxe esse carro com apenas 4 lugares, e aí é imperdoável mesmo, porque o carro é grande, ele tem um espaço interno até maior que o do BYD Dolphin Mini, que já foi homologado para 5 lugares, veio inicialmente com 4,
Aí depois a BYD trouxe a versão com 5, porque o mercado brasileiro pede muito esses 5 lugares. E mais ainda num SUV, com proposta de ser carrão, grandão, porta-mala grande, né, espaçoso. Trazer 4 lugares desse carro pode ser o maior erro da Chevrolet, que pode impactar muito nas vendas, principalmente porque os concorrentes, o Ora e o Dolphin, têm 5 lugares. É algo que pode ser corrigido porque cabe no carro, né, assim como o BYD Dolphin Mini, eles podem fazer uma atualização, trazendo o terceiro assento, terceiro ponto de cinto e trazendo aí uma versão de 5 lugares desse carro. Eu acho até que é necessário para que ele consiga se manter atrativo. Mas geralmente essa modificação também deixa o preço um pouquinho mais caro. Esse preço que foi anunciado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um preço do carro apresentado hoje com 4 lugares. Agora falando de reflexões polêmicas, o preço, barato ou caro? O carro foi anunciado a R$ 159.900. Eu confesso que achei barato, lembrando que a Chevrolet, no seu histórico com precificação de carros, geralmente não responde bem às expectativas. A gente lembra até que a Chevrolet foi uma das primeiras a trazer um carro elétrico, trazendo o Bolt, totalmente fora da realidade de preço, que acabou impactando para a GM não ser a pioneira nesse ramo de elétricos, até antes da BYD aqui no Brasil. Então, quando falaram de Chevrolet elétrica e ainda veio um SUV com cara de carro caro, eu falei, cara, esse carro aí é para cima de 200, ele tem uma cara de carro de 200, 250 mil. Mas a mim surpreendeu 159.900, na mesma faixa de preço do BYD Dolphin e do Ora 03 Skin. Então, com esses dois, ele concorre também no preço, além de tudo que a gente já falou aqui, né, dos itens e tal. Por ser um SUV potente, a gente pode até comparar com o BYD U1, né, que também é um SUV bem mais caro. Então falando de SUV elétrico, a Spark estaria até bem mais barata do que o seu concorrente nessa categoria, que seria o U1 da BYD. E eu acho que por parecer mais caro, ser SUV, a Chevrolet tem esse tanto de concessionária que tem no Brasil, tem muitos fãs da marca, gente que só usa Chevrolet, confia. E trazer um carro bom, cheio de tecnologia, com ADAS completo, na mesma faixa de preço, em muitos pontos melhor do que os seus concorrentes, faz o preço desse carro altamente competitivo, sim. Mas não dá para dizer que foi barato quando a gente olha para o preço desse carro no México, já que lá a Spark veio apenas 8% mais cara do que o BYD Dolphin Mini. Então ela ficou com uma competição híbrida, sendo bem mais barata que o BYD Dolphin GS e o Ora 03 Skin lá no México, e um pouquinho mais cara que o BYD Dolphin Mini, mas entregando muito mais. O BYD Dolphin Mini não tem ADAS, tem quase metade da potência em cavalos, então vocês imaginem que lá no México ficou extremamente competitivo. Por lá se fala muito que a Spark pode vir dominar o mercado dos elétricos. Caso viesse com a mesma proporção para o Brasil, viesse apenas 8% mais caro que o Dolphin Mini, a Spark teria que ser lançada a R$129 mil no Brasil. Aí vocês entendem o que eu estou falando. Imagina o que queria vender mais de Spark do que U1, do que Dolphin. E iria roubar muitas vendas de Dolphin Mini. A galera que tivesse ali com 119, 120 do Dolphin Mini, olharia ali com 129 a Spark, pô. Pro Brasil veio cara 159 mil, né? Como eu falei, ficando para competir só na segunda faixa ali do Dolphin GS e deixando o Dolphin Mini nadando de braçada sozinho. Ninguém consegue fazer um carro dessa faixa de preço do Dolphin Mini aí de 115, 119 mil, entregando tudo que ele entrega em acabamento, essa autonomia que nem os carros mais caros conseguem trazer igual. Simplesmente não surgem concorrentes, né? Vocês veem que tem o Kwid E-Tech trazendo outra proposta, com carro todo de plástico, bem mais barato, com autonomia de 180 km, e aí consegue trazer o carro até um pouquinho mais barato, mas não é um concorrente à altura. E quando alguém tenta fazer algo que poderia concorrer, como é o caso do ID da Volks e esse carro da Chevrolet, ele chega bem mais caro, aí no caso aí quase 40 mil mais caro do que o Dolphin Mini, e aí não compensa. O Dolphin Mini segue, como a gente fala aqui, sozinho, sem concorrência, nadando de braçada, vendendo igual água no deserto. E com esse preço a Spark não vai conseguir interromper esse reinado do carrinho da BYD. Mas para mim a conclusão nessa faixa, que é uma faixa que vende bem também, entre Dolphin GS, Ora 03 Skin e agora Chevrolet Spark, eu acho que vem para competir em todos os aspectos, qualidade, preço. É um carro bom que acrescenta muito para o mundo dos elétricos e, na minha opinião, vai vender bastante, vai ser bem visto nas ruas. Vai ser o primeiro elétrico de marcas tradicionais aí, com um número expressivo de vendas. Guardar a cena dos próximos capítulos. Em breve a gente fala de outros lançamentos que também estão por vir. Respondem nos comentários, você compraria a Chevrolet Spark? Eu já vou adiantar para vocês que eu acho que eu compraria. Eu gostei do carro em geral. Tem seus defeitos, seus pênaltis, mas é um bom carro. Mas deixe sua opinião se você compraria, onde você acha que a GM mais errou, onde mais acertou, qual que é a sua visão desse mercado aí com essa chegada desse carro. Vamos debater aí sobre tudo isso. Muito obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.